Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vim contar a vocês como foi meu primeiro semestre na faculdade de Direito. E essa é a primeira de uma série de vídeos que eu pretendo fazer ao encerrar cada semestre da minha faculdade. Tem 10 semestres que serão em 5 anos. E eu espero que eu possa falar para vocês a experiência de cada semestre. Primeiro, eu gostaria de pedir para que ignorem a minha voz fanha, porque eu estou me recuperando de uma gripe, porque o tempo mudou. Enfim, mas não poderia deixar de fazer, porque encerrei o semestre. Bom, eu vou fazer em tópicos, e cada tópico eu vou abranger um pouco. E eu tenho uma colinha, né, porque eu também não sou gênio. Bom, o tópico 1 é expectativa versus realidade. O primeiro que eu tenho para falar a vocês é o que eu achava que seria e o que realmente foi. Bom, eu achava que seria difícil e que eu não daria conta, porque muita gente me falou que direito é leitura, que tem que ler bastante, que são matérias muito teóricas, enfim. Mas o primeiro semestre é muito a transição, de fato, entre o ensino médio e a faculdade. É aquela onde você ainda tem um pouco de matérias do ensino médio, mas que abrange um pouco mais para o direito. Pelo menos comigo é assim, acredito que em toda faculdade é assim, toda universidade, na verdade, né? Bebam água. Bom, mas o que realmente foi isso. Eu achava que eu não daria conta, que seria muito difícil, mas eu consegui. Passei de primeiro semestre, não peguei DP nenhuma, graças a Deus. Mas é isso, 2. Que é o clima da universidade. Bom, como eu disse na anterior, foi menos leitura e menos debate do que eu esperava. Na verdade, eu tive apenas um debate, que não foi um debate de fato, foi um júri simulado, mas que é em grupo, então você não precisa se expor. É mais um teste, assim, para que, lógico, mais pra frente eu acredito que você vá precisar se expor, mas que eles têm muito cuidado com você. Não, eles não jogam tudo de cara, assim, sabe? É muito uma evolução. Isso que eu achei muito legal da faculdade. Bom, a principal diferença entre o ensino médio e a faculdade. A principal diferença é que na faculdade você tem uma liberdade enorme que você não tinha no ensino médio. Só que liberdade traz responsabilidade. E não vai ter ninguém, diretor, inspetor, pegando no seu pé para você ir para aquela aula, para você faz o que você quiser. Mas a responsabilidade é sua, porque a faculdade quem faz é você. Então, eu acho que isso é uma coisa que me deixou muito, aumentou muito a minha liberdade, assim. Mas que também traz a responsabilidade e que eu não deixei de ser responsável. Eu sabia a hora que eu tava livre, que eu podia fazer o que eu quisesse. Tipo, você não precisa pedir para ir ao banheiro. Você chega na hora que você quer. Obviamente, algumas aulas, uma aula especificamente, você não pode chegar a hora que você quer. Que é a primeira aula do dia, você tem que chegar naquele horário, senão você só chega na segunda aula. Mas nas outras matérias eles são muito de boa com isso, até porque se você perdeu a aula, eles não vão voltar para você. Então, vá com a cabeça de que você tem liberdade, seja feliz por isso, mas que você também tem responsabilidade. E você não vai ter ninguém do seu pé, tá? Bom, vamos pro tópico 2, que é as matérias do primeiro semestre. As que eu tive foram atividades complementares 1, que tipo, eu vou dissertar um pouco cada matéria enquanto eu for falando. Atividades complementares, o que eu gostaria de falar é que vá nas palestras, das primeiras que tiverem, porque depois você vai ter que correr atrás. E lá é assim, o professor te dá 30 horas, você tem 60 horas, você precisa de 60 horas. Você tem 30 horas que o professor te dá, mas você tem que correr atrás de 15 e você tem 15 horas de resenha.
As 15 que você tem que correr atrás é palestra, simpósio, congresso, essas coisas. E tem que emitir certificado. E se você não cumpre essas horas, você fica de TP. Então, cumpra o quanto antes. Não vá só naquelas que você se interessa, porque os assuntos são diversos e que é muito bom também para você entender um pouco sobre o assunto e ter, se não é um assunto que você é familiarizado, você não vai mais. Mas isso é um teste para que mais para frente você vai ter que correr atrás de mais horas, entendeu? Então vá nas primeiras. Não deixe de, não deixe de perder hora por bobeira. Eu tive que correr atrás de 1 hora. Eu tava faltando 2 horas pra mim. Eu tive que correr atrás de um curso na internet que eu achei. Porque faltava poucos dias para o prazo limite. E eu consegui no dia. Mas não queria que fosse assim. Eu ficaria muito mais tranquilo se eu tivesse cumprido antes. Eu tive psicologia. A psicologia é muito interessante também, porque ela, tipo, tem várias vertentes da matéria, mas a professora falava muito sobre Freud, falava muito sobre Skinner, sabe? E é muito legal pra gente conhecer autores da psicologia, entender um pouco como funciona a cabeça, e que, assim, se uma pessoa cometeu um crime, ela tem. Algumas pessoas têm uma motivação psicológica, seja alguma neurose, psicose, e que é isso é muito importante também. A gente acha que às vezes é inútil algumas matérias, mas não é. Ao longo do curso você percebe o quanto útil ela é para o direito. Bom, metodologia e pesquisa, que acho que é a matéria mais chatinha assim, sabe? Professora é uma kinga, mas a matéria é chata, porque a BNT é chato. Metodologia e pesquisa, ela te ensina como você faz um artigo científico, como você colhe uma pesquisa, entendeu? E tem todo um monte de método da BNT e é uma coisa chata. Mas você tem que aprender para você aprender a fazer de uma forma que seja uniforme das normas da ABNT, infelizmente, mas não é tudo que a gente gosta. Sociedade e cultura, que é a minha matéria favorita e que eu senti muita falta da professora, porque ela também é muito boa. E, enfim, não preciso falar nada. Sociedade e cultura é muito para você entender como a sociedade foi se moldando ao longo da história e como isso culmina em algumas leis, alguns códigos, em alguns comportamentos, sabe? É muito uma coisa social mesmo, sobre o machismo, o racismo que está na nossa sociedade e que é pra gente entender de fato como as coisas se construíram ao longo do tempo. Práticas de linguagem, interpretação e produção de texto, que é mais conhecido no mundo acadêmico como PLIPT, e que acho que todo curso tem, de fato, mas eu acho que toda universidade tem, que é o famoso PLIPT. Que é basicamente para você, ela te ensina a não plagiar, ela te ensina como você consegue fazer um texto conciso, mas isso é só no primeiro semestre. Graças a Deus, porque é muito, sabe, é uma coisa que a gente acha que a gente já sabe. Tem muita coisa que a gente, no Blipt, que a gente vê que a gente, na verdade, não sabe, que é difícil a gente ver. Mas é muita coisa que a gente pega no ensino médio também, que é a introdução, mas que, tipo, ainda tem os resquícios do ensino médio, como eu falei. Mas é isso. Filosofia geral, tenho que falar pra vocês, eu não sou muito familiarizado com filosofia, eu realmente não gosto de filosofia. Mas é uma coisa que a gente já aprendeu, sabe? É Aristóteles, Platão, Sócrates, filosofia geral. Mais pra frente tem outra filosofia. Que eu vou falar do próximo semestre, tá? Não falo nada do próximo semestre aqui. Mas é muito. São as matérias que são mais introdutórias, assim, né? Mas porque pra gente aprender a sucessora dela, a gente tem que saber essa.
pra gente não esquecer. Pra eu já esqueci. História do direito também é como o direito foi sendo construído. É um pouco parecido com sociedade e cultura, mas são diferentes, assim. Porque a história do direito é a história do direito. Não tem muito o que explicar. Mas ela conta do direito lá na antiguidade, o direito na pré-história. Ainda existia direito na pré-história. Já existia no caso, né? E é isso. É o direito romano, grego, muito interessante também. Essas são matérias mais do direito mesmo, né? E introdução ao estudo de direito, que é realmente a mais difícil. É a mais difícil. Mas o professor é muito bonzinho, assim, ele conseguiu explicar de uma maneira muito que a gente. Que não deixou tão difícil. Seria pior se fosse um professor que ninguém gostasse. Mas é tipo introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito. Mas pra você aprender alguns termos do direito, alguns termos jurídicos, aqueles chatos termos, alguns termos do latim também, e ele ensina bastante isso. Bom, e as matérias mais difíceis, como eu falei, foi metodologia de pesquisa e introdução ao estudo do direito. E com isso a gente vai pro tópico 3. É isso. Que é o volume de leitura e escrita. Bom, a realidade do direito à leitura. No primeiro semestre, há resenhas literárias, como eu falei, no atividades complementares, essas horas somam. E você tem que ler um livro, por exemplo, a professora dá 9 livros, 9 opções de livros. Você tem que selecionar 2 dentro dessa lista. E você vai lá no núcleo da sua faculdade e você vai lá e escolhe o dia que você quer apresentar essa resenha. É você e o professor apenas. E não é o professor que dá a matéria, é outro professor. Mas aí você tem que ler. E o professor vai saber se você não leu. Porque o professor sabe. A gente acha que a gente consegue dar o professor? Não consegue. O professor sabe quando você leu, quando você não leu. Porque o professor te faz perguntas. E perguntas que só quem leu sabe responder. Então leia com calma, mas você tem que ter um tempo para ler. Eu me arrependi muito da segunda resenha porque eu peguei o livro para ler muito pouco tempo faltando. Eu tive que ler muito por cima assim. Tanto que eu fui melhor na primeira resenha. Mas não adianta usar chat GPT. Óbvio, algumas coisas você pode usar para fazer a resenha, inclusive. Mas não adianta pedir para ele fazer o seu resumo. É assim, o professor você tem que fazer a bibliografia do livro, você tem que fazer a biografia do autor, o resumo do livro e a dissertação. Você tem que dissertar sobre o livro. Aí você coloca a sua opinião. Mas livro acadêmico, não leio. Eu pelo menos não li. E não me fez falta. Não é uma coisa que o professor pede. E quando ele pedir, vai ser só alguns trechos, não o livro inteiro. E o Vadmeco também, não se preocupa, não usa, tá? Não compre antes, porque o Vadmeco muda todo ano. Então compra só quando o professor pedir, que é lá pro terceiro ano. Desculpa. Agora, como eu me organizei com os textos? Lendo um pouco todos os dias. Eu não deixei um dia de ler. Mesmo aquele dia que preguiça de ler. Leia. Leia 10 páginas. É rápido. Sabe, você para 30 minutos do seu dia, porque você fica o tempo inteiro no celular. Eu tô falando você. Às vezes a gente tem tempo pra ficar no celular, não tem tempo pra fazer uma leitura. E a leitura, por mais que a gente ache que é uma coisa muito, enfim, uma coisa muito útil, tanto para nossa formação interna, tanto para a gente ter o familiarização com algumas palavras que a gente não conhecia, que a gente vai usar depois. E também é uma coisa pra gente, porque mais pra frente também, a gente vai precisar ler livros muito maiores. E quando a gente pega esses livros, que a gente tem que ler com obrigação, e tipo, não,
não leu antes algum outro livro mais curtinho, você vai achar um saco. Então leia livros curtos, não deixe de ler, leia todos os dias. Bom, desse tópico, se eu já tive que fazer petições, trabalhos grandes, fichamentos, eu tive que fazer uma petição só. Mas a maioria dos trabalhos a gente faz em grupo. Então, uma cabeça, quer dizer, mais de uma cabeça, funciona melhor que uma cabeça só. Então, são várias ideias lá que você consegue unir e que ninguém fica de fora. Todo mundo aprende junto, isso é muito legal. Bom, vamos falar sobre vida social e network. Vamos falar sobre como eu fiz amigos. Bom, eu fiz amigos quando eu parei de pensar, de ter medo do que achariam de mim. Porque lá ninguém me conhecia. Isso no começo foi muito ruim pra mim, porque tinha algumas pessoas que se conheciam e eu fiquei 3 semanas sem amigos, sem amizade, sozinho. No fundo, sozinho. E aí, porque eu tenho muita dificuldade com fazer amizade. Mas, quando eu percebi que, quando eu parei de pensar o que achariam de mim, e que do mesmo jeito eu podia ser eu, já que é um ambiente bastante diverso, que tipo, você acha a sua turma assim, porque é um lugar muito diverso, com muitas cabeças, com muitas pessoas diferentes, e você acha a sua turma, porque vai ter gente igual você, né? Obviamente que ninguém é igual a ninguém, mas tem gente que tem um pouco, sabe, de cabeça igual a você, e isso é muito legal, porque no grupo, por exemplo, tem pessoas muito diferentes que formam o melhor grupo da faculdade. Desculpa os meus colegas, a gente é os protagonistas. Mas enfim, uma hora você acha a sua turma. Não precisa ter medo, não precisa ficar angustiado, você ficar triste. Porque uma hora você acha. Eu sei que no começo é muito difícil, gente. Eu não vou mentir, no começo é difícil você fazer amizade. Mas eu fiz com 3 semanas. E foi tempo suficiente. Tudo bem, tá? Vamos pro 5, que foi minha rotina de estudos. Bom, gente, eu tenho que confessar pra vocês que eu ainda não encontrei minha rotina de estudos. Porque no ensino médio, eu não tinha o hábito de estudar. Muitas coisas que aconteceram. Mas eu quero criar uma rotina de estudos pro próximo semestre. Porque vai já começar a ser matéria mais difícil. E aí eu tenho que saber. Eu não posso ir com só o que eu aprendi na aula. Eu tenho que ver o que eu aprofundei em casa, tá? Mas não se desespere também, que uma hora você acha, não tem que ser tudo na hora. É porque a gente é uma geração ansiosa, né? E que a gente acha que as coisas têm que ser na hora, mas não. Uma hora você acha, vai ser na sua hora. Bom, vamos falar sobre os professores, estilo da aula. Alguns são mais teóricos. Eles são mais teóricos, todos na verdade. Eles são teóricos. Mas isso não significa que as aulas sejam pesadas. Algumas aulas são pesadas porque são assuntos pesados, não tem como não ser pesado, porque são assuntos que a gente tem que aprender. São pesados. Mas muitas aulas não são cansativas. Muitas aulas do professor é muito pra cima, o professor é muito leve, o professor tem muita paciência, outros não. Tá? Mas eu senti falta, eu tenho que falar que eu senti falta de alguma coisa mais debate, assim, eu senti essa falta de uma coisa mais prática, mas que eu consegui passar, pelo menos, né? Bom, a importância de fazer perguntas, gente. Faça perguntas sem medo do julgamento. Eu já tive, tipo... Até porque ninguém vai lembrar da pergunta que você fez depois da aula. Eu falo isso porque eu mesmo não lembro da pergunta que o fulano fez. Não lembro nenhuma pergunta que as pessoas fizeram da aula. Nenhuma. Nem a menina mais chata da faculdade. Não lembro a pergunta que ela fez. E eu também, não diria atrito, mas tipo assim, eu achava uma coisa, o professor às vezes ficou sem entender a minha pergunta, isso é uma coisa que faz mal pra mim, crítica, faz mal pra todo mundo quando a gente faz uma pergunta pro professor, e o professor não entende o que a gente tá querendo dizer, a gente não consegue explicar, isso aí fica aquele constrangimento.
Mas, gente, ninguém lembra. Ninguém lembra. Tá? Vai sem medo, porque o futuro é seu, não é do outro. É seu, só pertence a você. Vamos pro tópico 7, que são as dicas de ouro. Bom, o que eu gostaria que tivesse me dito no primeiro dia é que vá com foco no que você quer ser quando se formar. O que você quer fazer depois da faculdade. Porque é lógico, isso vai mudar ao longo do curso. O que você achava no começo, você não vai achar depois. Isso vai mudar, sabe? Vai abrir um leque pra você e você vai funilar. Mas, com o foco no que você quer fazer depois, você já sabe como estudar. Você já sabe como chegar lá. E vá para as festas de integração, porque é importante para você fazer amizade. Eu sei que eu poderia ter feito amizades com, com as minhas amigas nas festas de integração. Não fiz. Me arrependi de não ter ido. Porque também se forma muito um network. Mas, gente, assim, façam amizades. Mas não achem que elas vão seguir com você durante todo o curso. Porque isso pode não acontecer, tá? Tô sendo bem sincero. O grupo que eu tinha no começo não é o grupo que eu tenho hoje, tá? Isso é pra vocês entenderem. Façam amizades, mas com a cabeça de que pode não ser durante todo o curso, tá? Vamos para os últimos tópicos. Tópico 8, que é os maiores desafios. Qual foi o meu choque inicial? É que tem muito conteúdo, gente. Tem muito conteúdo. Que você às vezes fica perdido. Mas eu tenho que ser sincero, tem muito conteúdo. Tipo, tem muitas diferentes. Cada aula é diferente. Tipo, o professor demora 2, 3 aulas para dar uma matéria, para dar uma aula. Enfim. Mas tem bastante conteúdo. Isso eu não posso negar. Mas, como eu superei? Vendo que não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo. E que os 6 meses são suficientes pra gente aprender. São suficientes pra gente entender, assimilar, fazer a nossa prova. Não tenha medo de prova, gente. Não tenha medo de prova. Mas, não vá sabendo. A média lá é 5. Não vá sem estudar, sem dar pelo menos uma lida. Eu me arrependi muito quando eu fui sem estudar, porque eu tirei 6. E eu fiquei com muito medo do que eu poderia tirar na outra prova. Mas eu passei, graças a Deus. Bom, vamos falar de propósito e motivação. Por que eu escolhi o direito? Porque eu quero deixar o mundo que eu encontrei melhor. Eu quero deixar o mundo para os outros, para os que vierem depois de mim, melhor do que eu encontrei. Eu acho que isso é a principal motivação que eu escolhi o direito. Porque o direito a gente tem um leque muito grande pra gente mudar a nossa sociedade. Seja de injustiça, seja de justiça mesmo, né? Eu acho que o direito é sobre injustiça. A gente tá no direito pra fazer justiça, pra lutar contra a injustiça. Independente de qual vertente do direito, seja promotor, seja juiz, advogado, defensor, delegado, a gente está no direito para fazer justiça. Tá? E como isso me ajudou a não desistir dos momentos jurídicos, dos momentos difíceis, que perceber que em 6 meses eu mudei minha cabeça. E 6 meses foram bastante para algumas percepções que eu tinha lá em fevereiro, não tenho hoje em junho. E, enfim, isso foi o que me motivou a continuar, a persistir, porque eu quero mudar cada vez mais, porque a gente é um ser, um animal em construção, tá? E a última pergunta, não é pergunta, né, mas a última coisa que eu quero falar pra vocês é se alguma aula ou texto que me fez ter certeza que eu estava no caminho certo.
a matéria de sociedade e cultura, principalmente quando a professora começou a falar da violência contra a mulher. A gente vê como a nossa sociedade ainda é muito injusta e que ainda é muito escasso o direito das mulheres, né? Delegacias das mulheres, que a gente não vê em todas as cidades, infelizmente, e que essa foi uma aula que me fez muito repensar, principalmente quando ela começou a falar dos orfanatos chineses, começou a falar sobre o que faziam com as mulheres, apedrejavam elas, sempre apedrejam, né, queimam, enfim. Mas, gente, esse vídeo, para encerrar ele, gostaria de falar que o direito é uma área muito boa. E vá, sabe, você vai gostar, eu tenho certeza disso. Vá sem medo de ser feliz. Porque a nossa faculdade é a melhor fase da nossa vida universitária. E que muita coisa já evolui graças à faculdade. E que eu acredito que no próximo semestre, lá em novembro, dezembro, eu já vou estar com outra cabeça da que eu estou fazendo esse vídeo, tá? Então vá se você está afim de mudar, se você não é comovido, não é comovido não, desculpa, mas se você é comovido, inclusive, mas você não é acomodado, sabe? Você acha que nada tem que mudar, se você acha que nada tem que mudar, não vá, porque não é pra você. Se você acha que a sociedade tem que mudar, você acha que o mundo tem que mudar, você acha que você tem que mudar, vá, tá? Vai ter algumas matérias que são muito teóricas, mas que são necessárias, porque o direito é um estudo teórico, tá? Então tchau, agradeço a presença de todos até o final do vídeo e até a próxima. Beijo!